é a nossa dedicação a Deus. Como é que nós vamos entender a história de um homem chamado Enoque? Que a Bíblia diz que Enoque, depois que constituiu família, tinha esposa e filhos, Enoque andou por 300 anos. Gente, 300 anos não é muita coisa. Então você ter uma dedicação para Deus. Não, eu estou no meu ambiente de trabalho, terminei o meu ambiente de trabalho, agora eu volto para Deus. Quando você faz isso, a tendência de você ser na terra uma pessoa completamente diferente das outras pessoas. Agora há pouco eu estava conversando com a pastora Marisa ali, e depois fui lá fora, conversando com o pastor Tário também, a gente fazendo um balanço deste ano, porque ela já me chamou ali, mas já tinha Silvano, já os preparatórios no final do ano, né? Porque vai ter a virada do ano, né? Aí tem o jantar, essas coisas todinhas, a gente já começou ali. Aí eu comecei a falar com a pastora, mas para o final do ano, chegou, mais um ano chegou. Falei, olha como foi esse ano que nós passamos. Tantas coisas aconteceram esse ano. O final do Covid-19, certo? Problemas interno e externo. Tivemos essa política complicada aí. Nós tivemos um monte de obreiros traíra que foram embora e o nosso grupo se manteve um grupo firme, um grupo sólido. Nós tivemos problema de saúde aí que nós enfrentamos na oração aí, da família do pastor Adriel, a Lana, lá do Frank, mais a esposa. Nós tivemos a Geis, os obreiros que estavam comigo no dia que eu orei ali para a Geis, diaconisa Geis, a oração abortiva, foi a última oração. E Deus mandou até eu chamar os pastores para ir lá e acompanhar. E fiz a oração, eu, os pastores, a oração fiz todinha em língua estranha, conforme o Senhor orientou. E os pastores sentiram que algo grande tinha acontecido ali, só que não sabia. E depois, em off, eu falei para alguns qual era a situação dela, que Deus havia me falado, e que eu não poderia orar em português para ela não entender. Mas eu falei com alguns pastores o significado e o que Deus ia fazer. Hoje, por exemplo, a diaconisa Geis está viajando de novo, coisa que não fazia. Viajou domingo passado e avisou que não está presente na escola e também nem no culto à noite. E hoje também avisou que não ia estar presente na escola nem no culto à noite e está viajando. Aí quando for um dia, já uns 15 dias mais ou menos, eu chego ali, paro o carro ali, Alexandre estava aí, eu acho que a gente foi lá fazer o cabelo. E quando eu saio do carro ali, a gente descendo depressa ali, quase correndo, porque estava na hora do culto. Eu falei, Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço pela cura divina dela, porque estava numa situação da qual tinha acabado. Então todas essas experiências a gente passou aqui, das maneiras que Deus nos revelou esse ano, da forma que Deus se apresentou a nós. Então quer dizer, nós ficamos no nosso grupo resistência, ficou. O grupo da resistência prevaleceu, o grupo dos valentes prevaleceu. Então eu vejo o seguinte, e fiz até uma comparação com isso. Por exemplo, o Lula ganhou a eleição. Quando ele ganha a eleição, então muita gente acha que não tem mais nada para fazer e que encerrou, ele vai tomar posse. Mas calma aí, Deus não se manifestou aí. Só que quando acontece aí um monte de gente agora vai para o lado do Lula e aparecem os traidores da pátria. E quando essa situação mudar, os traidores todos passam vergonha e saem do meio da nação, pode ter certeza. Na nossa igreja também, por esses acontecimentos, foram aparecendo também os traidores, foram surgindo também. Um crime, uma situação sem lógica, outro crime sem lógica, e Deus só me orientava, não entra nisso aí. Quer cá? Dá cá. Quer ir embora? Deixa aí. Está limpando. Mesmo a gente sabendo aqui as orientações que Deus nos deu, certo? Sobre a árvore com fruta, tem fruto que está lá em cima, inatingível, certo? Foi embora. Você entendeu? Mesmo Deus nos mostrando um monte de coisa, foi. Agora eu vejo que nós vamos iniciar 2023
uma igreja completamente diferente. Porque esse ano não foi, igual o pastor Tarek está falando agora, não foi aquele ano do reteté de pular para cá, não foi, mas foi um ano de grande aprendizado para a nossa igreja. Foi um ano que os nossos professores da escola dominical sobressaíram, os nossos pregadores sobressaíram, os nossos diaconis, olha, despontaram. Então, quer dizer, um ano muito importante para a nossa igreja. Tivemos as nossas coisas, a gente não entrou nas provocações. Pela graça de Deus, nós não entramos nas provocações. E para finalizar, agora, o final dessas eleições, dos quais a gente vê tanto erro, tantas coisas fora do padrão, tantas coisas fora do direito, mas a nossa igreja continua aqui, firme no nosso propósito. Vamos orar pela nação? Vamos orar pela nação. Vamos orar pela Ucrânia? Cadê a oração que nós fizemos lá atrás, no início do ano, pela Ucrânia? Cadê que a Rússia derrotou a Ucrânia? Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, nós conseguimos nos conscientizar que a gente é uma igreja pequena, mas uma igreja que faz resistência, certo? E fazemos resistência a tudo que está fora do processo de Deus, do programa de Deus, a gente reputa, a gente não aceita. Então não seria, por exemplo, essa lição que fala sobre a sutileza e espiritualidade holística, ela não ensina para nós, porque nós já estamos nesse processo há muito tempo. Nós temos servido de exemplo para outras denominações, para outras igrejas. Tanto é que, olha só, se você parar para pensar, a pessoa coloca uma bobeirinha na internet ali, aquilo ali viraliza, não, né? Daqui a pouco tantas coisas, e nós colocamos conteúdo de primeira qualidade. E por que não tem tantas visualizações? A gente tem que entender que o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que não apareça a luz do Evangelho. Vai chegar um momento em que as pessoas vão precisar ver. Aí vão, caramba, olha só essa igreja, como é que essa igreja falava, olha o que essa igreja predizia, olha o que essa igreja ensinava. E hoje a gente está vendo tudo isso. Então, meus irmãos, a gente precisa ter a certeza de que nós somos aquilo que o Senhor falou para mim numa madrugada. Eu não posso nunca esquecer isso. O Senhor chega, me acorda dizendo assim: você é um subversivo. Eu falei: subversivo? Eu subversivo? Aí ele disse: vocês são subversíveis. Então primeiro falou que eu era subversivo, e depois vocês são subversivos. Subversivo por quê? Porque vocês estão ouvindo o subversivo, estão aderindo também. Na mesma hora eu anoto ali, certo? Que é uma palavra que eu desconhecia, anoto aquilo ali, e no outro dia eu vou pesquisar. Falei: caramba, o próprio Jesus falou para nós isso. A gente tem que ser grato ao Senhor, que no meio desse universo evangélico muito grande que temos aí, a gente está de pé, batendo de frente. A gente não temeu o convite, a gente não temeu o Estado, a gente não temeu nada. A gente continua firme no propósito, a gente não temeu a morte, não temeu doença, não temeu nada. A gente está vencendo. Não somos aquela igreja de milhões de membros, não, mas nós somos um grupo coeso, consciente de que nós estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. E nesse particular aqui, sobre a lição, eu vejo o seguinte, ó, ainda na introdução: contudo, esquece que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo. Nós já sabemos disso. Se não tiver voltado para Cristo, não adianta. E hoje a gente tem muita coisa voltada para fora da realidade. Eu vi agora um pastor, ontem trazendo uma revelação, que ele diz: olha, Deus me deu essa revelação, eu quero passar para os irmãos agora e tal, e etc. E ele começou a falar. Eu falei: olha só, ele está falando agora, né, depois das eleições, coisas que Deus já usava a nossa igreja lá atrás, no ano passado, para falar. E ele foi dizendo: olha, Deus está me mostrando aqui o seguinte, que como esse PT fez uma aliança com o inferno,
para ganhar as eleições, então eles ganharam a eleição. Agora o inferno vai vir buscar o que foi pactuado. E quando ele vem buscar, aí o cara está dizendo, ó, a Gleice, que é presidente do PT, vai morrer. O Rodolfo, que foi o coordenador da campanha, vai morrer. O Lula vai morrer. Começou a falar, todo mundo quer morrer. Começou a falar, disse, olha, ele não vai tomar posse, porque Deus já me mostrou que Satanás agora vem buscando aquilo que pactuou com eles antes das eleições. Eu falei, caramba, está falando coisas que o ano passado a gente já tinha profetizado aqui, que não ia tomar posse de certo e tal. Enfim, tem uma infinitude de coisas que acontecem hoje no Brasil, que lá atrás, pelo privilégio da nossa comunhão com Deus, Deus já estava nos revelando. Agora, qual é a nossa tristeza, entre aspas? É aqueles que saíram daqui com a mentalidade que estava indo para um lugar muito melhor, com um conhecimento muito maior, estão perdendo tudo isso e depois terão que voltar envergonhados. Porque é assim que funciona o processo de Deus. Se nós temos a resistência de nos manter aqui dentro do padrão de Deus, Deus com certeza faz a igreja prosperar, porque essa igreja é imbatível. Não tem ninguém que tenha nos parado. E está pensando que é de agora? Tem muito tempo que tentam parar a nossa caminhada aqui. E a gente adquiriu um padrão de espiritualidade muito grande que não nos deixa parar. E eu fico muito feliz com isso. Agora a gente vê, por exemplo, que eu estou vendo aqui Atos 17 e 30, foi o que Paulo, então, o grande estudioso da palavra do Senhor, ele chega na cidade de Atenas e ele viu o seguinte, que na cidade de Atenas tinha um monte de ídolos, imagens, escultura e tal, e os atenienses que adoravam aquilo ali. Aí Paulo, então, faz uso disso aí, entendendo que o coração do ser humano é um coração capaz de receber qualquer espécie de semente, que a terra do coração do homem é fértil. Paulo, então, diz aos atenienses, eu vos vejo um tanto supersticiosos, vocês adoram Deus disso, Deus aquilo, mas eu vi ali vamos dizer assim, um trono ali, que está escrito ao Deus desconhecido. Olha a inteligência de Paulo, olha o oportunismo de Paulo. Então, sobre esse Deus desconhecido é que eu quero falar para vocês. E ele entra por aí e começa a falar de Jesus Cristo. E quando ele começa a falar de Jesus Cristo, que é o Deus desconhecido, que os atenienses não conheciam, um monte de gente fica ao redor de Paulo e tal. Daí a pouco Paulo estava gerando filhos na fé, usando exatamente aquilo que ele viu que é uma carência dos atenienses. Isso mostra para nós que quando o Senhor Jesus dizia, ide pregar o evangelho a toda criatura, a gente precisa estar atento àquilo que as pessoas falam, que as pessoas fazem ao nosso redor, para que a gente possa introduzir a verdade do cristianismo. Se você tem lá no seu serviço alguém que é devoto Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora Aparecida, etc e tal, e no momento está conversando e tal, você tem que aproveitar de saber por que você é devoto. Porque você é dotado de corpo e alma e espírito. O seu espírito tem o desejo de adorar a Deus. E você não está adorando a Deus porque você não conhece a verdade ainda do cristianismo. A verdade do cristianismo é isso. Foi o que Paulo fez no meio dos atenienses. Então Deus espera que cada um de nós, que somos conhecedores do Evangelho, a gente tenha essas oportunidades, nós devemos plantar a palavra de Deus. E digo outra coisa para os irmãos. E essa que eu vou dizer agora, é um tanto triste para alguns de vocês. O verso que me motivou a pregar a palavra do Senhor para a minha família, eu com 3 meses de crente já tinha pregado o Evangelho para todos os meus familiares, com 3 meses de crente. Já tinha pego para irmão, pai, mãe, avô, avó, tio, primo, todo mundo. Porque eu encontrei um verso em Romanos que dizia que aquele que nega aos domésticos da fé, esse é pior do que o infiel. Então eu entendi que se eu não pregasse a palavra de Deus para os meus familiares, eu seria pior do que os infiéis. Então tem, às vezes, membro da nossa igreja ou de outras denominações, as pessoas ficam esperando outra pessoa vir de fora para pregar a palavra.
Calma aí, meu irmão, você é crente, meu irmão, você é crente, ora ao Senhor aí, já que você não tem muito acesso com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, faz aquilo que eu fiz, ora a Deus primeiro, e escolhe um dia e fala, Senhor, hoje eu vou pregar lá para o meu filho, para as minhas filhas, para minha mãe, para o meu pai e tal, e faz com que aquele coração receba a palavra. Aí você fazendo isso aí, Deus com certeza vai salvar o seu familiar. Tem uma coisa que nunca funcionou e nem vai funcionar, e eu vou dar um exemplo aqui, porque eu já falei disso também no passado. Houve uma festa do círculo de oração em determinada igreja, e quando o preletor chega ali para pregar a palavra do Senhor e tal, já foi e encontrou com alguns irmãos lá de fora da igreja, que estava dando o exemplo de uma vizinha do lado, certo? Aí estava dizendo, nossa, essa mulher não se converte de jeito nenhum, certo? A gente convida para a igreja, a mulher não vem, não sei o que lá e tal. Aí a outra, mas não tem problema não. Aí está orando o Senhor, aí está orando, a gente crê que na nossa oração Deus vai fazer obra maravilhosa, etc e tal. Aí o preletor disse, olha, essas irmãs estão orando, faz muito bem. Mas eu quero dizer uma coisa para as irmãs. O que salva as pessoas não é a oração, é a palavra. Por isso que Jesus mandou ir pregar o evangelho a toda a criatura, quem crê for batizado será salvo. Enquanto as irmãs estiverem orando, essa mulher vai estar indo para o inferno. O dia que vocês forem lá pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ter algo de convencer essa pessoa para tomar a sua decisão. Que fique esse exemplo então para você que tem familiares que ainda não aceitaram Jesus. Você tem que saber, se essas pessoas morrerem, elas vão para o inferno, sim. Não resta dúvida, porque aqui o texto, a leitura, é bem claro o textual. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, ninguém vai para o céu se não aceitar Jesus. E às vezes você fica com essa moleza, com essa frouxidão da sua família, com medo de entristecer seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, de aborrecer as pessoas, e eles estão indo para o inferno. E Deus vai cobrar de você, que você conhece a palavra. Agora você não quer constranger ninguém, não é constrangimento não, pregar a palavra de Deus é a honra. E olha como que está o verbo. Ide, o verbo ir, ide é um imperativo, é uma ordem de Deus. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E você tendo pessoas descrentes dentro da sua casa, no seio da sua família, você permite que eles continuem aqui, na sutileza espiritual da hostilística. Você permite que eles continuem no pecado, da idolatria, fazendo as coisas erradas. Eles estão caminhando para o inferno. E você está orando. Você está esperando o quê? Acorda para a vida. Fala com aqueles irmãos que estão aqui, mas você também está na live. Você também tem familiar que precisa de Jesus, e você precisa tomar vergonha espiritual na tua cara e pregar a palavra de Deus para os seus familiares, enquanto estão vivos, porque na hora de morrer eles vão para o inferno. Gente, essa é a realidade da palavra do Senhor, e não tem como a gente sair. Pastor, estou com fome, faz meu prato aí, como é que você não sabe falar? Me dá um suco aí para mim, traz aí. Como que você não sabe falar? Lógico que você sabe falar. Você não quer fazer porque você não quer se compatibilizar. A minha família, eu me incompatibilizei no primeiro momento, porque eles não queriam. Mas depois que aceitaram Jesus, nós nos unimos, todo mundo, em defesa do Evangelho, e acabou o problema. Então é assim que acontece. Enquanto você não prega, as pessoas vão mosquiçar. Quando você prega, elas vão até te hostilizar, elas vão falar alguma coisa, mas a palavra que você coloca no coração dela, o Espírito Santo tem matéria para poder trabalhar e vai convertê-lo. E depois eles vão ser gratos a você. E para finalizar, eu tenho um amigo que partiu para a eternidade o ano passado, e na época o nome dele é o pastor Alberto. Gosto muito da família dele, e a gente era muito amigo dele. Inclusive eu fui até no velório dele. Não sei se foi o ano passado ou no início desse ano, nem sei mais. Tem dúvida se foi no início desse ano ou no ano passado. Pastor Alberto. A gente fez muito trabalho de evangelística, etc e tal. Porém, no ano de 1978, nós éramos motoristas de coletivo da linha Cruzeiro do Sul, no ano de 186. E ele era o meu parceiro, certo? Ele era presbítero naquela época, e eu, doidão do mundo, né? Doidão mesmo.
E aí tá bom. E a gente precisava, eu lembro que era doidão mesmo, que quando chegava na época de carnaval assim, gente, ó, motorista de ônibus, já virava a noite todinha, eu terminava o resto, envolvido no carnaval, de ter maior doideira. Porque quem não tem Deus tem disposição com um monte de coisas do mal. Quando é para as coisas de Deus, né? Graças a Deus que a nossa igreja, não fizemos lá vigília, né? De 7h30, né? Mas tem muita gente aí que não. E essa vigília foi tão extraordinária que nem minha mãe dormiu. Ela ficou ali o tempo todinho acordada. Falei, eita glória. Então veja bem. Então nessa época eu estava ali no mundão, ele nunca pregou para mim. Aí eu acredito que eu tinha na época, eu tinha 19 para 20 anos, alguma coisa assim. Aí depois, quando eu estava com 24 anos de idade, que foi a época que eu aceitei a Jesus, eu aceitei Jesus na igreja que ele reunia. Eu falei, rapaz, você é crente? Ele sou, pai. Eu falei, caramba, você é presbítero da igreja, você nunca pregou para mim? Ele, Deus, você é muito doidão, por isso que eu não preguei. Eu falei, pois é. Mas acontece que por eu ser doidão mesmo, você tinha que ter pregado para mim. Porque se você prega naquela época, agora você teria a honra. Eu ia falar, olha, está aqui o presbítero Alberto, o primeiro que pregou a palavra de Deus para mim, etc. E tal. E você não tem esse mérito, porque você não se preocupou com isso. Está vendo, irmão? A gente precisa, de fato, aproveitar as oportunidades para pregar a palavra de Deus às pessoas e tirá-los da idolatria. Nós somos responsáveis. O Senhor confia em nós para levarmos as pessoas para o céu através da divulgação do Evangelho. Muito obrigado, pastor. A conclusão diz assim: vimos que a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo, né? Que no caso eles acreditam que tudo é Deus. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las, até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto, portanto a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitado. E sejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Bem, o importante é os irmãos levar essa palavra, mantermos o nível diante da presença do Senhor, não baixarmos a guarda, que Jesus breve virá. Vamos fazer o fechamento, lição de número 12. Título da lição: a sutileza da espiritualidade holística. Texto áudio: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Assim como foi
pela administração de mais esta lição. Eu digo para os irmãos com toda a alegria do meu coração que eu me sinto honrado de ouvir e participar do ensinamento de cada um dos nossos professores. Por quê? Eu vejo que nós temos uma única linha de pensamento, de ensinar com glória e com louvor as ministrações das lições da escola dominical. Quando eu vejo a dedicação de cada um de vocês, professores, eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus me deu a oportunidade, olha o que eu estou dizendo, porque Deus me deu a oportunidade de oportunizar a cada um de vocês a ter esse grande desempenho no ensinamento da palavra do Senhor. Vocês hoje são preparados para ministrar estudo em qualquer lugar do mundo que chegar. Pode ter certeza, porque eu conheço homens com muito mais nome do que vocês, com muito mais holofote, com muito mais propaganda, e vocês não têm isso, mas eles não têm 10% da qualidade do ensino que vocês têm. Eu fico muito feliz, certo, quando eu vejo os irmãos assim, ministrando a palavra do Senhor dessa maneira. Agradecemos também à igreja, porque vocês são as pessoas que nos incentivam a buscar o melhor, porque se o professor trouxer uma lição e não tiver ninguém aqui também para participar, isso o professor acaba perdendo o estímulo. Mas o comportamento de vocês também faz com que a gente tenha uma preocupação de trazer sempre o melhor. Bem? Vamos ouvir essas crianças maravilhosas. Ô, pastor André, por que o Nico, hein, carinho? Pastor. Aí, Vitor, por que o Nico está com os olhos inchados? Já levou no médico? Não? Mas depois volta aqui que nós estamos conversando ainda, né? Não. Tem nada com dormir não, vem cá ali. Isso não tem nada com dormir. Vamos orando, né? Vamos. A igreja se coloca no pé. Olha, fecha os olhos. Deus de Deus, Pai, Senhor, nossa
servo vivo. Lhe peço da riqueza da tua graça, que eu consiga sair perfeito ao teu servo. Senhor, toma em tuas mãos, tira toda enfermidade dos olhos, todo mal que possa estar contra a vida dele. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir os adolescentes. Saudamos a igreja do Brasil. Título da lição: administre bem o seu tempo. Textuado: tudo tem o seu tempo determinado e atende para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês sabem perfeitamente que na virada do ano nós vamos ter mudança nas classes, né? Bom, tem pessoas que vão sair dos adolescentes, tem pessoas que vão sair das crianças. São mudanças que serão necessárias para 2023. E tem adolescente que já não suporta mais estar no meio de adolescente. E tem pré-adolescente que já não suporta mais estar no meio das crianças. Então essas mudanças serão feitas a partir de 2023. Bem? Glória. Mas já tem gente dizendo aleluia aí, né? Pastora Maria. Se alguma criança está melhor, pode ficar um pouco mais. Como castigo, né? Bem, vamos lá. Primeiro, uma correção. As pessoas que lancharam naquele cantinho ali, ó, que era levantando com as duas na cadeira. Quando a gente lancha, o guardanapo joga no lixo, joga no chão da igreja, não. Tem 2 guardanapos lá. Na casa da gente não faz assim, né? Então tem que cuidar muito bem da casa do Senhor. Eu não sei quem foi, mas quem foi sabe que foi, porque estava naquele cantinho ali. O guardanapo está lá até agora, eu não tirei. Porque a gente tem que cuidar bem da casa do Senhor, tá bom? Na limpeza do templo hoje está o pastor Delco, diaconisa Márcia, diácono Breno, Maria Rita e Guilherme. Café da manhã, pastor Gesiel, presbítero David, pastor Delco e a diaconisa Karen, fazer a parte comestível. A irmã Silvânia, a irmã diaconisa Silvânia, diaconisa Cris, presbítero David, vão trazer o café. Irmãos, domingo que vem é a nossa última lição, tá? E as revistas estão compradas. E agora a revista de aluno e professor um valor só, R$15. Então os irmãos se organizam, que domingo que vem, com certeza eu vou estar entregando essas revistas, tá? E observa aqui que todo domingo a pastora Marilza anuncia sobre a limpeza
E sempre tem pastores envolvidos aí. E isso sai para a rede, né? As redes sociais, o pastor ajudando na limpeza do templo. Meus irmãos, se nós não servirmos para servir, a gente não faz nem sentido. Eu lembro que houve uma época na igreja que eu pastoreava, que eu era tudo. Era o faxineiro, era o diácono, era o pregador, era o cara que dirigia o louvor, que antigamente a Assembleia de Deus é o seguinte, é o pastor que tinha que pegar a harpa e começar a cantar só na harpa, era tudo, né? Então isso aí para nós, quando a gente participa disso aí, de limpeza e tal, é a gente demonstrando que tem humildade e demonstrando que a gente está preparado para onde o Senhor mandar, a gente ir fazer o que tem que ser feito. Isso é muito normal, tá bem? Secretária adjunta. Classe dos cordeirinhos, 8 matriculados, 5 presentes, 3 ausentes, R$4 de oferta. Estrela da Manhã, 7 matriculados, 4 presentes, 3 ausentes, R$3,75 de oferta. Adolescentes, 5 matriculados, 4 presentes, 1 ausente, R$2 de oferta. Classe dos adultos, 30 matriculados, 22 presentes, 8 ausentes e R$16 de oferta. Total geral de frequência, 35 pessoas. Total geral de oferta, R$25,75. Vamos orar o Senhor agora, pastor Adriel. Nós a paz do Senhor. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por estar na tua presença nessa manhã. Por mais uma oportunidade que nós temos de aprender da tua palavra, de ter, meu Deus, realmente aprendido das tuas sagradas escrituras para nossas vidas. Peço que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um de nós, para que possamos continuar prosseguindo realmente para o nosso alvo, que é buscar a tua presença para nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor amado, continua abençoando a cada um de nós, professores, que eu possa abençoar cada um também dos irmãos que compareceram, e aqueles que não puderam vir, meu Deus, por algum motivo de saúde, que o Senhor venha estar abençoando também. É o que eu te peço, meu Deus, continua fortalecendo a nossa igreja, baseada na palavra do Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo Jesus nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus.